Fala galera, Felipe Vieira aqui, Dev e Front-End com mais de 15 anos na área, tá? Eu tô regravando essa parte de áudio pra vocês, tá? Porque o primeiro que eu gravei acabou se perdendo o áudio, eu gravei umas cerca de 3 vídeos aí e acabou, pra não perder o conteúdo, né? Eu tô regravando apenas o áudio, tá? Então ignorem a minha cara ali que eu vou estar mexendo a boca, mas não vai ser o áudio correto, tá? Hoje o que eu vou trazer pra vocês uma ferramenta, tá? Chamado Lovable. É uma ferramenta semelhante ali ao Bolt, ao V0, tá? Ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o Bolt e o V0 faz, tá? Só que ele tem alguns pormenores ali que a gente vai mostrar, tá? A gente primeiro, para testar, né? Vamos pegar aqui um portfólio, né? Lembrando que a gente já fez alguns vídeos de portfólio ali do V0 e do Bolt, né? Então a gente vai pegar aqui o portfólio. A gente sempre procura pelo Dribbble, tá? O Dribbble tem bastante design UI UX aí pra gente poder alterar, mexer e tudo mais, tá? Então sempre que vocês tiverem aí uma inspiração, vai para o Dribbble, tá? Então aqui a gente tem alguns portfólios pra gente dar uma olhada. A gente vai escolher um que seja legal pra gente fazer o teste, tá? Não seja também tão complexo, né? Pra gente não exigir tanto da ferramenta também, tá? Eu particularmente gostei do quarto ali, da quarta fileirinha, né? A gente for ver aqui tem uns claros, esse aqui tá muito colorido, e o resto é apresentação de mockup, né? Então vamos pegar ali o quarto, né? Acredito que seja uma versão dark, tá legalzinho, né? Então vamos pegar esse como base, tá? O Lovable, ele também aceita o printzinho ali de uma tela ou do Figma para a gente poder dar um start aí no nosso projeto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, né? Vai selecionar ou tirar print ou salvar no local aí, vocês vejam o que vocês acham melhor, tá? Eu tenho uma ferramenta chamada Lightshot, até recomendo para vocês baixarem, tá? O Lightshot eu consigo tirar screenshot de partes da tela, né? Então eu uso um atalho, daí ele cria para mim uma ferramenta de seleção e eu faço o screenshot desse cara. Aí eu vou selecionar só a parte que eu quero, que seria essa parte da home mesmo. Beleza, daí eu vou lá no Lovable, faço um Ctrl Vzinho, ele já vai fazer o upload da imagem. Mas tá vendo aqui que ela deu um erro pra gente? O Bolt consegue entender isso, tá? Mas provavelmente esse cara aqui foi por causa do login. Eu não estava logado, vamos logar, né? Daqui a gente faz um login com o Google mesmo, com o GitHub, ou se vocês quiserem fazer com e-mail, vocês podem fazer. O processo de login normal, tá, rapaziada? Então é tranquilo para vocês aí fazerem, tá? Aqui tá demorando um pouco porque minha conexão nessa hora tava um pouco devagar. Tem muita coisa pendurada nela, tem uma automação aqui também. Mas aí a gente já logou, se forem ver aí, ele dá um surveyzinho, né? Que é default aí dessas ferramentas, né? Para entender um pouco mais do cliente, né? Da persona. Então a gente dá uma respondida aqui, uma respondida básica aqui, startup, beleza. Localote. Aí beleza, continua, ele dá ok e a gente já pode usar, tá? Vamos testar o Ctrl V de novo, daí ele vai lá, vai tentar fazer o upload da imagem, já fez, e a gente vai fazer um prompt simples dessa vez, tá? Então create a landing page um portfólio. Com animação. Que é um framework que eu gosto muito, né? Que é o Magic UI. Se vocês entrarem no Google e procurar, vocês vão ver. É um framework muito legal para interfaces aí. Tem uma documentação boa também. É baseado em ChatCN também, que eu zero uso e o boot da vida, tá? E eu vou setar aqui que eu não quero TypeScript. Aí no Configure, a gente pode ver que aqui dá pra gente definir uma stack, tá vendo? No V0 e no Bolt não dá, a gente tem que colocar na linha de comando, né? Aqui a gente consegue selecionar. Então aqui eu consigo colocar que eu quero JavaScript em vez de TypeScript, tá? Então eu não preciso escrever. Esse Typeform é porque eu cliquei outra tecnologia e eles colocaram um form para você sugerir para eles colocarem aí, né? Então por isso que eu fechei, daí eu tirei o TypeScript que a gente selecionou lá. O form eu fecho, né? Porque a gente não precisa dele.
Aí a gente vai fazer no Bolt também, só pra gente fazer um título de comparação aí, né? A gente vai copiar o mesmo input, vai colar, vai colocar o without TypeScript e o itshadcn, que é aquele biblioteca que o V0 usa, né? Aí eu coloco aí para fazer com JavaScript, né? Aí, tá um pulo do gato, pessoal. Nunca coloquem o without TypeScript. Por quê? Pelo que meus testes, depois a gente vai ver aí mais pra frente no vídeo, o Bolt ele se perde muito quando você coloca sem TypeScript. Ele faz os dois. Ele faz JavaScript e TypeScript, ele não sobe, vocês vão gastar muito token. Então esquece, mantém o TypeScript. Vocês não vão olhar muito código também e tudo mais, então não precisa tirar ele, tá? Aqui a gente tem as opções do Lovable, tá? A gente tem essa parte de Knowledge que é muito interessante, pessoal. Isso dá de 10 a 0 no Bolt, tá? Isso é o quê? Muita gente quer fazer integração tipo com o Supabase, sabe? Com back-end e tudo mais. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar todas as keys que você gerou do Supabase, do Firebase, ou o que seja aí, vai colocar aí como instrução e vai colocar a documentação de integração aí. Ah, eu estou usando o Next, então vou colocar como que eu faço a integração do Next com o Supabase. Eu coloco a documentação aí, meus dados, salvo, aí quando eu faço o input lá, ele vai aí para fazer a implementação. Então a gente consegue ser muito mais assertivo nessa integração back e front, ou implementações também de coisas muito específicas, tipo bibliotecas específicas e tudo mais. Então é um local legal para a gente colocar documentação, tá? A gente também tem essa parte do GitHub, que vai conectar com o nosso próprio GitHub, tá? Para a gente fazer o salvamento aí de tudo que a gente está escrevendo, né, no nosso próprio GitHub. Aí a gente tem a visibilidade pública, pública é default. Se a gente quiser privada, a gente tem que pagar, tá? Aí já tá gerado, se a gente vê, tá até aqui legal, né? Então, a gente clica aqui, a gente vai conseguir ver a visualização mobile, se não a desktop, né? Aqui a gente pode renominar o projeto. O remix, o que ele faz? Ele faz um fork do projeto. Então dá para você duplicar ele e editar, entendeu? Aí esse cara aqui é para a gente linkar o GitHub e abrir o nosso GitHub com os documentos do projeto, tá? Aqui a gente tem um histórico que é muito interessante, né? Conforme a gente vai mudando, a gente vai poder voltar, se a gente quiser voltar uma versão do código, clicando ali, tá? Então aqui a gente tem algumas interações, algumas animações, achei que ficou interessante, mas tá vendo que ele mudou o cara de lugar, né? No nosso print, ele colocou o nosso print do lado direito como imagem, mas na verdade o script estava do lado direito, o cara estava do lado esquerdo e os cards ali, o fundo eram diferentes, tá? Mas ficou relativamente bonito, tá? Não ficou ruim não, ficou legal. Depois a gente vai ver também como vai ficar o código, para ver se tá ok ou não, se foi um código legal e tudo mais. Aqui, quando a gente clica, a gente abre ele em nova aba, né? O sisteminha, né? Como se fosse a versão final ali para o cliente. Aqui a gente diminui para ver a versão mobile. Resumidamente, tá legal. Tá mais ou menos nível Bolt aí. Eu pessoalmente gosto do V0 para páginas landing page e tudo mais, porque eu acho que ele fica com um design mais estruturado e bonito. Só que o Bolt é uma ferramenta mais completa. Aqui a gente tem algumas opções, tá? Aí tem o portfólio, né, como um link, você vê que ele tem umas animaçõezinhas já como default. Se a gente voltar no Bolt, tá aí o problema que eu falei para vocês, tá? Como a gente pediu TypeScript e JavaScript, tá vendo que ele gerou app JX, app TSX, depois main JX e main TSX. TSX é a versão TypeScript, JSX é a versão de JavaScript. O que o TypeScript é, para explicar para vocês rapidamente? É um superset do JavaScript. Basicamente é JavaScript, só que ele define algumas pré-configurações ali de tipagem. Tipar é o quê? Você tipar o dado, por exemplo, um título, portfólio. Isso é uma string, que é um texto, né? Então a gente tipa lá num componente nosso que a gente vai receber esse cara como string. Se a gente mandar um boolean, que é um booleano, né, que é o true ou false, ele vai dar pau e não vai subir nossa aplicação. Então isso para o dev é interessante porque ele garante a qualidade do código. E um código muito grande, com um sistema muito grande, vários devs, é bom a gente ter esse tipo de controle. Um sistema interno nosso, um MVPzinho, não vejo necessidade de ter TypeScript, por isso que eu sempre tiro, tá? Mas é basicamente essa a diferença. Aqui que eu fiz. Lá eu pedi para ele fazer a correção e manter só o JavaScript, mas ele vai patinar bastante, vocês vão ver aí no vídeo. Aqui eu vou dar uma olhada nas configurações para mostrar para vocês como que funciona, né? A parte do GitHub, aí eu vou conectar com o meu GitHub, tá?
para vocês verem como que funciona. Ali eu vou logar com o meu GitHub e ele vai criar um repositório, basicamente, tá? Com essa primeira versão do sisteminha. E o legal deles é que tem um commit lá tudo certinho com um comentário, tá bem organizadinho, rapaziada, tá bem legal, tá? Aqui eu tô fazendo login ainda. Mas das ferramentas que a gente andou vendo aqui no canal, né, eu acredito que essa Lovable é bem boa, viu? Ela consegue ser melhor que aquela E2B lá que a gente viu, né? E tá aí a páreo com o Bolt, viu? O Bolt ainda eu acho melhor, tá? O Bolt é o mais completo das ferramentas, por enquanto. Aí ele tá conectando o GitHub ainda. O V0, para mim, ele faz uma interface mais assertiva, mais bonita, mais funcional, mas no geral, o Bolt é melhor, tá? A gente tá conectando ainda no GitHub, tá demorando um pouco, devido à minha conexão mesmo, que tá meio ruim, tá? Olha lá, ele criou já, tá vendo? Já dentro do meu repositório. A gente pode editar no VS Code aí, que ele vai abrir já, vai fazer checkout no nosso repositório e tudo mais. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o GitHub, comentem aqui, pessoal. Que eu faça um vídeo para introdutório só para o que vai ser usado para quem usa Bolt e tudo mais, usar o Git, tá? Nada muito complexo e tudo mais, só para vocês se familiarizarem com a ferramenta, tá? A ferramenta de controle de versão é bem tranquilo, tá? Então a gente vê o que dá pra gente linkar com o nosso GitHub, daí conforme a gente vai escrevendo aqui, ele vai atualizando o código, ele vai puxando, puxar é injetar lá no nosso GitHub o projeto para ficar versionadinho, a gente poder voltar e tudo mais, tá? Então a ferramenta é bem completinha, tá? Essa parte do histórico eu achei excelente. Aqui a gente vai só dar mais um comando para ver como que ele se comporta com se a gente quiser completar mais nessa página aqui. Vamos escrever aqui que a gente quer ali o conteúdo da área de contato, né, com o formuláriozinho, mas a parte de portfólio, só para ver como ele se comporta. Aí, se vocês estão perguntando, mas e o código? Como que eu vejo o código aí? Tá vendo ali? Eu vou mostrar mais para frente, mas quando termina de fazer o comando, ele aparece uma labelzinho ali para a gente clicar, mas eu vou mostrar mais tarde, tá? Aqui é o portfólio, o código do portfólio, tá vendo? Com os comentários ali, ele cria um README bem legalzinho, ó. Ele já ensina para você como que você faz o clone, tá vendo lá? Se tiver o git clone, o URL repositório, aí cd abre a pasta do projeto, npm install para instalar dependências e rundev para você subir local. Achei bem interessante, tá? Aí fala as tecnologias que ele colocou no projeto, Vite, React, HCN, e o Tailwind. Voltou, ainda não terminou, a gente volta ali pro Bolt, só para ver como é que tá. Ele não tirou, tá vendo? O JSX TSX e a gente tá atorando o token lá, entendeu? Daí eu vou tentar fazer manualzinho ali só para ver, mas tá vendo? Até os componentes, ó lá. Até os componentes ele colocou JetX, TSX, então ia dar um trabalho manual enorme ficar fazendo isso. E toda vez que vocês pedem pro Bolt, para quem usa o Free, é menos token pra gente criar o nosso sistema, né? Então, o que eu falo de dica aí, pessoal, nunca falem para não usar no Bolt, pelo menos para não usar TypeScript, tá? Ele não consegue resolver isso de uma forma muito bem. Eu não sei se no core dele está definido que sempre usa TypeScript, alguma coisa assim, tá? Pode ser que seja isso. Aí eu dou uma olhada geral, pondero se eu continuo com esse projeto dessa forma, se eu faço um do zero, se eu continuo corrigindo os arquivos. Como é uma apresentação mesmo, né? Só para a gente comparar os dois, acho que não valia muito a pena eu ficar muito insistindo nesse cara, mas eu vou lá e insisto mais uma vez, tá vendo? O que aconteceu? O TSX, ele estava linkando o JSX, só que o JSX estava com uma string, não estava com o conteúdo correto que ele tinha gerado para o TSX que eu apaguei. Então eu falei para ele gerar novamente para eu copiar para dentro lá do JSX, entendeu? Ele vai fazer isso, mas tem outras configurações que ainda tá em TSX e tudo mais, e ia dar um pouco mais de trabalho para corrigir na mão. E o pessoal também costuma reclamar que quando eu falo muito em codiguês,
Então eu julguei melhor a gente ter mudado, tá? Aí ele tá renderizando, né? Enquanto isso, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, de comparação e tudo mais, deixem aqui nos comentários que eu trago mais comparativos para vocês com outras ferramentas, né? Já tenho uma aqui na minha pipeline para trazer para vocês, tá? Que é outro cara aí que o pessoal tá falando que tá legal e tudo mais, que eu vou trazer o comparativo. Se vocês gostarem, comentem aqui, tá? Curtam o vídeo se gostarem. Se não gostarem, também não curtam, para eu saber se tá legal o conteúdo ou não, né? Se é uma régua legal para mim. Compartilhe com o pessoal que gosta desse conteúdo aí, desenvolvimento, que está no início de carreira, ou que gosta dessa parte de inteligência artificial, tá? Aí, beleza, ele finalizou, né? Mas continuamos com o mesmo erro. Aí eu tento dar um npm install para ver se é alguma coisa dos packages dele que não está atualizado, né? Às vezes poderia ter sido. Mas, na verdade, era porque tinha algumas configurações core ali que não estava batendo certo, tá? Então, o mais correto aí é a gente zerar, né, e começar do zero. Fazer de novo o prompt, colocar aquela imagenzinha lá pra gente fazer do zero e poder fazer um comparativo com o layout ali. Aí eu tento mais uma vez, para ver se ele se auto corrige, né? Mas já adianto que não vai corrigir, a gente vai ter que refazer, tá? Isso é bom para mostrar para vocês que realmente, quando a gente vê que ele está patinando muito, o ideal é a gente voltar e refazer os prompts, tá? E é muito importante por causa da limitação que ele tem mesmo de tokens, tá? Então não insistam tanto, tá? Você tá vendo que tá patinando, reesquece. Volta e começa do zero de novo, que normalmente é melhor, tá? Aí a gente vai copiar novamente a imagem, tá? Vai pegar lá a imagem lá que a gente pegou do portfólio. Que é esse cara aqui. Eu tirei um print, vou selecionar. Beleza, a gente vai dar um Ctrl V e vai escrever o que a gente quer para ele. Para ficar fidedigno, a gente vai ter que colocar basicamente o que a gente escreveu no outro, tá? Só que sem ficar pedindo para tirar o TypeScript, tá? Ele vai criar. Vocês vão ver que ele vai estar até mais rápido. Vai gastar menos token, tá? Aqui a gente volta pro Lovable, a gente vê que ele criou ali legal, um campozinho de input bom. Já responsivo, né? A gente não tem que ficar esquentando a cabeça com isso. E criou um portfóliozinho ali de imagens com efeito hover, né? Bem legal. Mas uma coisa que eu notei é que ele não fez o push, não atualizou o repo, né? Acredito que ele atualizará quando a gente mandar mais um comando, né? Porque quando a gente manda um comando, a gente aceita que o comando anterior tá ok, entendeu? Então ele fala, bom, se tá ok, eu puxei. Como a gente fez esse comando e não fez um novo, ele não puxou, tá? Por isso que ficou assim. Aí eu tô dando uma procurada para ver onde tá o código, tá? Onde a gente consegue ver o código dele, porque seria interessante, né? A gente ver como tá ficando o código, para não ter que ficar mandando outra coisa, ir lá no GitHub, é meio inviável. Aí a gente tem o histórico, tá vendo? A gente consegue clicar e voltar nas versões anteriores, que é excelente, o Bolt deveria ter. E tá vendo? Quando a gente clica aqui, ó, ele abre o código, tá vendo? Então toda vez que a gente termina o prompt, vai aparecer uma opção aqui do código e você clica nele, ele vai mostrar isso daí. Aí tem duas visões, a visão de raw, que é tipo só o que ele mudou, esse é o código que ele alterou mesmo, esse é o código que ele fez, e o diff, que é o código que existe hoje e o código que alterou. Qual linha que vai sobrescrever a antiga. O diff é isso, né? É o difference dos dois. Então, o difference é bem legal para a gente ver o que ele está atualizando e tudo mais. E a gente vê que ele não é que nem o Bolt, né? Que para alterar alguma coisa ele reescreve o arquivo inteiro, ele só reescreve o que é necessário. O Bolt já está com essa atualização, tá?
E pelo menos a versão de prod lá já está com essa atualização. E aqui a gente tem a versão do Bolt. Se a gente ver aqui, tá um código bem enxuto, bem limpo, bem bonito, bem organizado também. Se a gente clicar em preview aqui, a gente vai ver, tá vendo? Ele criou um menuzinho ali conforme a imagem, ele já colocou uma imagem default ali de um banco de imagens. Aqui o Bolt a gente tinha pedido para ele criar o tema, já funcionou de primeira, que é muito legal, não costuma funcionar de primeira. E aqui a gente tem o menu, a gente tem um conjunto de cores um pouco melhor, né? Mais bem construído. Mas se a gente for ver, ficou legal. Ambos servem para a gente criar uma landing page aí rapidamente, prototipar, mostrar um produto que a gente esteja lançando, tá? Achei bem interessante o resultado dos dois, apesar que eu gostei mais do Bolt pela paleta de cores, mas cores a gente consegue mudar pedindo ali pro Lovable fazer essa alteração. E só testando aqui o responsividade, a gente vê que tá mais ou menos, não tá 100% no Bolt. E ele criou um menuzinho ali com efeito de glass. Se você for ver ali em cima, tá vendo? Quando a gente faz o scroll, ele fica por cima com esse efeito de glass aí, que é muito interessante. Aqui eu estou explicando a parte do GitHub, né? Quando a gente termina de fazer um comando, ele envia para cá e atualiza. Aí a gente, se quiser mexer no computador, entra aí, download zip, e a gente vai conseguir mexer dentro do nosso computador, abrindo VS Code, Windsurf, que seja. Quando a gente se sentir satisfeito nessas ferramentas, a gente pode ir lá. Mas o Lovable, o foco dele é desenvolver tudo nele, entendeu? Assim como do Bolt também, tá? Mas o Lovable parece que tem essa pegada um pouco mais desenvolver sempre nele, né? Aqui tem mostrar os planos, né? A gente começa com $20, a gente tem aí 10 milhões de tokens, tá? Que é o plano de starter aí. Normalmente todos os projetos que fazem isso, né? Que fazem IA e tudo mais, com código, normalmente começam dos 20, tá? Vou mostrar do Lovable também para vocês terem uma noção, mas ele também começa dos $20. Mas eu recomendo o Bolt ainda. O Lovable também tem uma biblioteca de templates, tá? O pessoal que cria e tudo mais fica aqui, né? Porque quem não paga fica no free, né? Fica aberto. Então dá para você achar alguma coisa que você acha que tá legal e trabalhar em cima também, o que é interessante, né? No Bolt a gente não tem. Aí é os planos, né? A gente começa com $20 também. Também tem as limitações e tudo mais. Pelos valores eu acho que compensa o Bolt, tá? Principalmente quem quer prototipar algum projeto e tudo mais, eu acho que vale a pena gastar $20, porque o que você vai economizar com front-end, back-end, designer e tudo mais é irrisório pagar $20. Em um mês de code você consegue fazer um MVPzinho, um produtinho bom aí e lançar, tá? Aí galera, a gente já tá nos finalmente aqui do vídeo, eu agradeço vocês estarem vendo até agora. Aí fica com vocês decidirem se qual que vocês acharam melhor, o Lovable ou o Bolt, tá? Vocês curtiram, vocês curtem, né? Pra gente saber que tá curtindo, compartilhem com seus amigos, comentem e tudo mais. E eu vou fazer também, provavelmente hoje ou amanhã eu vou lançar a terceira parte lá da playlist. Acredito que vocês vão gostar muito. Tá muito bom essa terceira parte, vocês vão aprender bastante coisa, tá? Por enquanto é isso, então, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Valeu!